Olá pessoal, esse vídeo vai falar sobre um processo que aconteceu no final da Idade Média e uma transição para a Idade Moderna, que é o que nós chamamos de a formação dos Estados Nacionais, ou a origem dos Estados Nacionais. Então eu vou explicar um pouco o que é esse Estado Nacional e qual que foi o processo que ajudou na transformação do feudalismo nesse tipo de organização de país, nesse tipo de organização de Estado. Tá? Então, isso acontece no final da Idade Média, né, no período da Baixa Idade Média, 1200, 1300, 1400, dependendo do país. E isso serve como uma transição entre o feudalismo e a Idade Moderna que a gente vai estudar depois. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né, no século XIV, aí, depois dos 1300, a gente tem um período na Europa Ocidental que nós chamamos de a crise do século XIV, ou também conhecida como a crise do feudalismo. O que aconteceu? Primeiro, a peste negra. Né, os vários surtos de peste negra que dizimaram aí um terço da população europeia, eles ajudaram a enfraquecer o feudalismo, enfraquecer a Europa. Morreu muita gente, muitos nobres acabaram morrendo, muitos camponeses morreram, um estado de pandemia que trouxe uma insegurança e um senso de mudança muito grande dentro da Europa. Uma outra coisa que aconteceu foi uma fome. Durante o século XIV, a gente teve mudanças climáticas. Né? Mudanças climáticas que acontecem, né, no planeta Terra, elas acontecem de maneira natural, o homem pode acelerar esse processo, mas você tem ciclos de aquecimento e de esfriamento global. No século XIV, a gente teve uma mudança climática. Essa mudança climática, ela acabou detonando a produção agrícola da Europa Ocidental. E a consequência disso foi uma fome muito grande, né? Porque você tem uma queda na produção de alimentos, mas a população ela estava crescendo. Então, os alimentos começam a ficar mais caros para os mais pobres, enquanto os ricos continuam comendo. E isso levou a uma série de revoltas camponesas. Por que isso? A produção baixa, os nobres eles cobravam os impostos em cima da produção agrícola, eles continuam cobrando o mesmo nível de impostos, os pobres estavam se ferrando por causa da peste, estavam se ferrando por causa da fome, tinham que trabalhar ainda mais para pagar a cota de impostos que os nobres estavam cobrando. Então, esses pobres passando fome, tendo que trabalhar que nem os condenados para pagar os impostos para os nobres que estavam vivendo bem, que estavam comendo bem, eles começam a se revoltar. E essas revoltas, elas são conhecidas como as jaqueries. Jaqueries são revoltas camponesas, tá? Então aqui você tem um monte de imagens que mostram essas jaqueries, né? Seja os camponeses decapitando nobres, né? Os camponeses matando o nobre em cima do seu cavalo, né? Você tem um Belatórios sendo detonado por laboratórios, né? Essa imagem aqui que é do Peter Bruegel, né? Que mostra aí todo o caos, todas as doenças, as pestes dessa crise do século XIV. E tudo isso daqui se somou com mais alguns elementos. Por exemplo, o enfraquecimento da nobreza, as revoltas camponesas, o medo que existia na população dessas revoltas camponesas, o a reabertura do mar Mediterrâneo por causa do comércio, que fez surgir aí uma nova classe social que era a burguesia, o crescimento das cidades, a morte dos nobres durante todo o período das cruzadas, tudo isso fez com que a nobreza se enfraquecesse, não desaparecesse, enfraquecesse. E além disso, a gente teve algumas mudanças políticas no feudalismo, né? Porque o feudalismo ele era um sistema de poder que era essencialmente rural e fragmentado, e o poder consistia na riqueza daquele tempo, que era a terra. Então, rural, fragmentado e baseado na posse fundiária, na posse da terra, eram as bases que você tem do feudalismo. Só que tudo isso está mudando, porque a nobreza está ficando mais fraca, as pessoas estão começando a ir para as cidades e o poder do rei começa a se fortalecer. E é nesse cenário que a gente tem o que nós chamamos de formação dos estados nacionais. Essa formação dos estados nacionais, ela acontece na verdade numa aliança, num binômio. O que é um estado nacional? Antes você tinha diversas tribos diferentes que se transformaram nos reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros, eles eram reinos que eram fragmentados. Então, a Europa era dividida em vários reinos menores, reinos locais que tinham um poder local.
Com o tempo, né, principalmente aí depois do Reino Franco, você tem a fragmentação desses reinos. Então, cada um desses reinos ele é dividido em porções menores, que são os feudos, onde é que você tem o rei que reina, mas quem governa mesmo, quem que manda, são os senhores feudais. São eles que exercem o poder, né, jurídico, exercem o poder político, o poder militar, o poder econômico em a sua unidade. Então você tem o rei que reina, mas não manda, e você tem o senhor feudal, que é quem efetivamente mandava. No Estado Nacional, você tem um poder político que é maior do que os feudos e que junta uma série de feudos diferentes. Esse poder político, que agora é exercido pelo rei, né, ele vai reinar e governar sobre uma série de tribos diferentes, sobre uma série de feudos diferentes, unificando um território maior. E é isso que nós chamamos de Estado Nacional. E existem dois grupos diferentes que vão se juntar para que eles possam governar. O primeiro grupo é o grupo do rei. Então, o rei, para que ele possa ter mais poder, para que ele possa exercer um poder maior sobre a nobreza, né, ele vai se juntar com outro grupo para que ele possa ampliar o seu poder político. O outro grupo que nós temos é o grupo da burguesia. Então, lembrando aqui, a burguesia surge na Baixa Idade Média, né, nesse renascimento comercial e urbano, no surgimento das cidades. Mas no começo o burguês ele era o comerciante. O burguês era aquele grupo que era desprezado pela igreja, que estava abaixo da nobreza. Só que com o tempo, essa burguesia vai enriquecendo. Com o tempo, essa burguesia vai se tornando mais importante socialmente. O problema é que uma fragmentação política significa muitos impostos diferentes, muitas moedas diferentes, muitas unidades de peso e de medida diferentes. Então interessava para a burguesia que muitos reinos diferentes, muitos feudos diferentes se unificassem e se transformassem numa unidade política que ia dar para ela uma moeda só, uma língua só, um imposto só, um metro só, né, uma unidade de peso e de medida só, que iria facilitar a vida da burguesia. Então o rei queria o poder político e a burguesia se interessava por esse poder político do rei porque isso iria favorecer os negócios da burguesia. E dessa aliança entre o rei e a burguesia, dessa associação de interesses do rei que queria exercer um poder político maior e da burguesia que, através do poder do rei, poderia favorecer os seus negócios, que você tem esse surgimento da formação dos estados nacionais. Né? Os principais estados nacionais que nós temos na Europa, que são os mais antigos que surgem, são Portugal e Espanha, depois você tem Inglaterra e França, e você tem o Sacro Império Romano Germânico. Eles surgiram em períodos diferentes e em contextos diferentes. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, do surgimento de cada um desses estados nacionais. Então, vamos começar com os reinos ibéricos, né? Existe na Europa a Península Ibérica, né, que fica lá na pontinha da Europa, onde você tem dois países, que são Espanha e Portugal. Durante o período da Idade Média, essa Península Ibérica ela caiu na mão dos muçulmanos, caiu na mão dos árabes. Né? Então aqui em cima você tem um mapa que essa parte verde mostra o Reino de Granada, né, que era o domínio que os muçulmanos tinham na Península Ibérica. Mas assim como aconteceram as cruzadas, né, que queriam reconquistar Jerusalém, a gente também teve durante esse mesmo período a cruzada de reconquista, a guerra de reconquista. Qual que era a ideia aqui? A Península Ibérica precisava ser reconquistada pelos cristãos. Os cristãos precisavam tomar de volta, reivindicar, reconquistar a Península Ibérica, que estava na mão dos muçulmanos, e conquistar isso de volta para os cristãos. E através dessa guerra de reconquista, durante essa guerra de reconquista, que você tem o surgimento dos primeiros estados nacionais lá na Europa. O primeiro é o Condado Portucalense, que vai dar origem ao Reino de Portugal, ao país de Portugal. Então lá no canto você tem como é que foi esse processo, né, da formação de Portugal. Então a Península Ibérica estava na mão dos muçulmanos. Um nobre que era chamado de Afonso Henriques,
ele acaba se destacando durante esse período da Guerra de Reconquista e ele recebe como presente pela sua valentia, né, pela sua destreza, pela sua gloriosa participação nessa guerra, ele recebe o Condado Portucalense, né, um presente que ele recebeu como uma bonificação pelo seu desempenho nessa guerra. Esse condado portucalense ele vai acabar se separando dos outros reinos ibéricos e ele vai se transformar com o tempo no reino de Portugal. Então lá no canto você tem um mapa que mostra a progressão dos anos, né? Quando você tem a formação do condado portucalense, a parte vermelha mostra o avanço dos cristãos e a parte amarela mostra a resistência dos árabes. Então nesse cenário você tem a formação de Portugal e a dinastia que governa Portugal durante esse período é chamada de dinastia de Borgonha. O que é importante você saber aqui? Portugal foi o primeiro país da Europa a se transformar numa monarquia nacional. Essa centralização do poder do rei. Esse poder do rei que vai reinar e governar, o primeiro país da Europa onde é que isso aconteceu foi em Portugal. Na Espanha, o processo que aconteceu foi o seguinte, né? Durante a Guerra de Reconquista, você tem o surgimento aí de várias regiões e vários reinos diferentes na Península Ibérica. Entre eles, os mais importantes eram o reino de Castela e o reino de Aragão. E os governantes desses reinos, lá no século XV, né, os reis conhecidos como Fernando e Isabel, conhecidos mais tarde como reis navegadores, eles vão acabar se casando e com isso você tem a junção desses reinos, Castela e Aragão, que mais tarde vão juntar os outros reinos e eles vão se transformar depois nesse país, né, que é conhecido como Espanha. Então, os reinos ibéricos, eles foram os reinos que surgiram durante esse período da formação das monarquias nacionais, nesse contexto de guerra de reconquista, nessa guerra contra os muçulmanos. Os outros reinos eu explico para vocês no próximo vídeo. Certo, pessoal? É isso daí.